Estou aguardando a doutora Marília entrar. Para quem não sabe, eu sou endocrinologista, fiz toda a minha formação em endocrinologia, mas quando eu terminei a residência de endocrinologia, eu já tinha uma grande paixão pela tireoide, e foi então que eu comecei a trabalhar na medicina nuclear com a doutora Marília Maroni, que ela é uma das chefes do Serviço de Medicina Nuclear da Santa Casa de São Paulo. E tudo que eu sei de medicina nuclear foi ela que me ensinou. Então, só para vocês terem uma ideia, eu terminei a minha formação em 2004 e desde então eu trabalho lá no Centro de Medicina Nuclear com ela. Eu tô aguardando ela entrar, então enquanto isso a gente vai batendo um papinho aqui. O objetivo dessa live é estar orientando todos vocês em relação ao posicionamento atual, né, da medicina nuclear, porque a gente sabe que muitos tratamentos, muitos exames, eles foram cancelados por conta dessa situação que a gente está vivendo, né, essa pandemia do coronavírus. Então é por isso que muitas perguntas começaram a chegar no meu Instagram, na Santa Casa, muitos pacientes ligando, e por conta disso a gente resolveu então fazer essa live para esclarecer, para passar informações em relação a isso para todos vocês. Ela está entrando já, daqui um pouquinho ela já vai estar ao vivo aí para a gente começar então. Enquanto isso eu vou falando em relação ao... Só um minutinho aqui que ela está entrando. Vamos lá. Bom, enquanto isso eu vou falando aqui, todo mundo sabe que... Ah, entrou. Aí. Doutora Marília, seja bem-vinda. Eu estava conversando aqui com o pessoal, explicando para todo mundo que, apesar de eu não ser médica nuclear, eu sou endocrinologista e tenho a minha formação, tudo que eu sei graças à senhora, a gente trabalha junto há muito tempo, né? E então é um prazer estar aqui com a senhora. A doutora Marília, para quem não conhece, ela é médica nuclear, ela tem uma experiência grande no tratamento de câncer de tireoide. Há 40 anos ela vem trabalhando com isso, foi uma das pioneiras do tratamento com iodo radioativo. Ela também é diretora médica do Serviço de Medicina Nuclear da Santa Casa e já foi presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Então, tudo bem aí, doutora Marília? Deu tudo certo? Deu, Rosália. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer você pelo convite e pelas palavras aí, até por encurtar a minha experiência, porque é bem mais do que 40 anos que eu trabalho com medicina nuclear, né? Então, mas você está me rejuvenescendo. E Ai, eu que também bom. queria deixar claro aqui em público que a Rosália está entre as minhas alunas, assistentes, seguidoras mais queridas, né? Eu considero ela praticamente uma filha, mas a gente não pode ficar falando muito isso, né, Rosália? Senão vai ficar parecendo que está tudo É. combinado aqui, que a gente está tudo muito ajeitado, né? Mas, de Já qualquer avisaram a forma, gente que a gente tem que ser breve, né? Então a gente vai tentar passar o máximo de informação possível aí para que não fique cansativo para ninguém. Obrigada também, doutora Marília. Vamos lá, então. Doutora Marília, eu estava conversando com todo mundo aqui, nós sabemos que muitos exames, muitos tratamentos de medicina nuclear relacionados à doença de tireoide foram suspensos por conta da pandemia atual, né, do novo coronavírus. Eu queria que a senhora desse para a gente um panorama geral do que está acontecendo, como é que está a distribuição do iodo, as políticas relacionadas a isso, para a gente poder entender um pouquinho o que está se passando. certo. Então, Rosália, eu acharia que brevemente valeria a pena a gente contextualizar a importância do iodo radioativo no tratamento de algumas doenças da tireoide. Então, já há 70 anos, o iodo radioativo vem sendo empregado para o tratamento do câncer de tireoide,
principalmente das suas metástases loco-regionais ou à distância. E também é usado para o tratamento de hipertireoidismo, que é uma das doenças mais frequentes em mulheres, né, da tireoide, e a gente vem tratando e a gente tem muita experiência na Santa Casa, você é minha assistente lá, a gente é referência do Brasil para tratamento do câncer de tireoide. Nós temos cerca de 9.000 pacientes tratados e acompanhados. Então, o iodo é importante porque ele destrói algumas células da tireoide, destrói células da tireoide, porque ele entra no metabolismo da tireoide e destrói essas células. E assim mata o câncer da tireoide e diminui as células que estão funcionando demais, no caso do hipertireoidismo. E nós temos já muitos pacientes marcados, agendados para fazer esse tratamento, né? Porque a gente vem, o paciente precisa fazer todo um preparo de dieta, de uma coisa distante do iodo comum e tudo mais. E nós temos já bastante, a gente sempre tem 3, 4 meses de pacientes agendados toda semana, vários pacientes por semana. E nesse momento dessa crise da pandemia, a gente inicialmente achou que ia ser difícil, mas não tão difícil como está sendo. Por quê? Além das dificuldades de produção, etc., mas principalmente as dificuldades de voos, tanto internacionais, para trazer o material de alguns países que produzem, que é o Canadá, a África do Sul, a Rússia. Então, não tem malha aérea que esteja chegando no Brasil nesse momento, né? Então, a gente está dependendo de toda essa infraestrutura internacional para que o material chegue no Brasil. E, além disso, mesmo ao chegar aqui, a gente também está com problemas para distribuir isso para o Brasil, que é do seu tamanho continental, né? Porque os voos estão diminuídos, a gente tem na sociedade conversado com a ANAC para ver se consegue tentar manter alguns fármacos, radiofármacos em distribuição, mas o iodo, ele não chegou desde que começou essa pandemia. Desde que foi declarada a pandemia, não chegou no Brasil. E isso acaba gerando muita angústia, muito alarme, né? Parece que vai chegar uma semana que vem, mas nós não temos uma segurança que a chegada do iodo será rotineira toda semana. E eu não sei se é claro para todo mundo que, como o iodo é radioativo, ele decai, ele vai enfraquecendo, né? A cada 8 dias sobra metade do que tinha. Então, nós não conseguimos armazenar esse material. Então, ele tem que chegar toda semana, a gente tem que ter o paciente preparado para tomar essa medicação e fica é um quebra-cabeça muito, já bastante difícil na rotina, mas muito mais difícil agora que a gente não tem segurança nem se o iodo vai ser produzido e muito menos se ele vai chegar no Brasil. A gente tem uma ideia que vai chegar nessa segunda-feira, mas a gente não tem os pacientes preparados, porque nós tiramos todos os pacientes de preparo, né, Rosália? Doutora Marília, o pessoal está perguntando aqui justamente isso, né? Porque com toda essa dificuldade que a gente está enfrentando em relação à chegada do iodo, em relação aos pacientes terem que estar preparados e a gente não saber se o iodo vai estar ou não. Então, muitos pacientes acabaram sendo cancelados em cima da hora, né? Porque como a gente está falando aqui, a gente não tem iodo para dar para esses pacientes. Então, por isso a gente cancelou alguns pacientes em cima da hora. E sem ser isso, também a dificuldade de leitos, né? Na Santa Casa, em outros hospitais, alguns leitos estão sendo usados para o tratamento do coronavírus, né? Então, para quem não sabe, o tratamento do câncer de tireoide, ele necessita, em alguns casos, internação. Então,
Então, para pacientes internados, parece que alguns hospitais estão com dificuldade de leito. É isso mesmo, doutora Marília? Isso, tem como o iodo, ele é radioativo, normalmente a ala onde tem os quartos do terapêuticos para os pacientes que recebem iodo, já é numa área de isolamento. E tem muitos hospitais que estão aproveitando essa ala, que teoricamente é de isolamento, para já transformar numa verdadeira ala de isolamento por causa do coronavírus. Na Santa Casa, a gente não, por enquanto, não está com esse problema, né? Os nossos leitos estão lá, seguros, não estão parados, mas nós temos toda essa dificuldade para agendar o paciente e ter segurança de que esse iodo vai chegar. Então, por isso que a gente deu preferência para interromper o preparo, né? Porque os pacientes estariam entrando em hipotireoidismo. Então, para eles esperarem até as coisas se consolidarem mesmo, mas a gente tem uma ideia, uma promessa que a partir de maio ou de meados de março as coisas comecem Se a normal... se consolidar, se normalizar, pelo menos em relação à entrega do iodo. Então, se isso acontecer, a gente vai retomar e chamar os pacientes e retomar todo esse tratamento, embora que acumulou muitos pacientes, a gente vai ter que fazer um esquema bem especial para poder atender todo mundo, né, Rosália? Não, Agora, o que eu agora, sinto... agora há pouco tempo atrás, a gente está tendo uma demanda muito grande de pacientes que estão ligando na medicina nuclear, eles estão sabendo de alguma maneira que talvez esse iodo vá chegar, então, para ver como é que a gente vai decidir quem serão os pacientes que vão internar, né? E quem não vão, porque isso, de certa forma, acaba ficando nas nossas mãos, né? A gente vai ter um pouco de iodo e a gente vai ter que selecionar esses pacientes. Então, eu acho que é importante deixar bem claro aqui que a grande parte dos pacientes com câncer de tireoide são pacientes de baixo risco, de risco intermediário, né? Cujo o prognóstico é muito bom. Na grande maioria das vezes, após a É cirurgia, bom, mesmo né, sem Rosália? iodo. É bom, ou pelo menos é muito indolente, muito lento, né? Isso, Principalmente os progressão é riscos lenta. intermediários, né? Então, 3, 4 meses não vai fazer nenhuma diferença na evolução desse paciente, né? Exato. Então, assim, a nossa grande preocupação, e também para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais, no site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia tem um artigo falando mais sobre as doenças da tireoide. Então, a grande preocupação nesse momento são os pacientes que têm doença metastática, doença em atividade, né? Que são os pacientes mais graves. Então, são para esses pacientes que a gente vai dar prioridade agora quando a gente tiver essa primeira remessa de iodo para tratamento. Os demais, então a mensagem que a gente queria passar é essa, que não fiquem preocupados, que continuem tomando a levotiroxina, né? Se Deus quiser, em breve nós estaremos retomando os tratamentos, então o prejuízo aí de alguns, não vai haver muito prejuízo em ficar 2, 3 meses sem fazer o tratamento agora do iodo radioativo, Adiar, né? Adiar né? esse tratamento. Então, esse atraso, vamos dizer assim, certamente não trará muito prejuízo. Então, fiquem calmos, fiquem tranquilos, né? Essa tranquilidade que a gente queria estar passando para vocês hoje, em relação a isso. E mesmo em relação aos pacientes com hipertireoidismo, né, doutora Marília? Os pacientes tanto de hipertireoidismo quanto de hipotireoidismo, neste momento, eles não são pacientes que têm maior risco de complicação do coronavírus. Então, Isso, as pessoas têm me perguntado muito isso, né, Rosália? Principalmente os hipertiroideus, se eles têm mais risco de ter adquirir o Covid, porque eles já é uma doença autoimune, né? Então, eu acho que essa pergunta é bem importante para responder, para esclarecer para todo mundo. sim, mesmo se tratando de uma doença autoimune, o grande problema seria se a doença estivesse descompensada. Ou seja, se a doença estiver descompensada, o
porque a gente pede, então, aqui os pacientes procurem os médicos, né, responsáveis, procure algum médico no momento para que a doença fique controlada. A doença estando controlada, a recomendação que a gente dá aos pacientes é que eles se mantenham em uso da medicação, quer seja do hipotireoidismo, que o uso é o hormônio da tireoide, quer seja do hipertireoidismo com antitireoidianos, mantenha o uso dessa medicação. Caso haja contaminação, infecção pelo vírus, nada deve interferir no uso dessa medicação, a medicação deve continuar. E mais importante, caso esse paciente vá para o hospital, seja internado, a medicação tem que ser informada para o médico que vai receber esse paciente no hospital, né? Então, sem ser isso, as recomendações são as mesmas que os pacientes que não têm doença. Então, é isolamento, higiene e tudo que a gente está falando aí diariamente, né? Sim. Então, eu acho que essa recomendação é muito importante, né, Rosália? Que a gente sempre, quando o paciente toma iodo radioativo, a gente sempre avisa que qualquer intercorrência ele tem que avisar o médico que vai atender ele no momento. Então, é extremamente importante que o paciente ou hiper ou hipotiroideu mantenha o tratamento, mas mais importante, caso ele tenha que procurar um socorro por causa de uma contaminação, que ele avise a equipe que está atendendo, para ele não se descompensar e não aumentar os fatores de risco, né, Rosália? Isso eu acho que é super É o mais importante e importante. muito claro. De novo, quero falar para vocês, e acho que é importante, né, doutora Marília? Não é esse risco que todo mundo está falando tanto, que os diabéticos têm mais risco, que idosos têm mais risco, é risco de desenvolver complicações do coronavírus. Não é risco de ter a doença, tá? Então, isso tem que ficar muito claro para todo mundo. E mesmo se tratando de uma doença autoimune, né? Quem tem sabe que a maioria dos pacientes com hipertiroidismo tem a doença de Graves, que é uma doença autoimune, assim como os hipotiroideus, a doença de Hashimoto. O fato de ser uma doença autoimune não significa que o paciente está imunossuprimido. Então, é diferente. O paciente, realmente, o paciente imunossuprimido, que está fazendo uso de altas doses de corticoide, que tem um problema de saúde É muito outra grave, situação. é outra situação. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. E aí, o pessoal que está perguntando é em relação ao propiltiuracil, né? Que está em falta realmente. É incrível, mas é isso que está acontecendo. Absurdo, absurdo. É um absurdo, né? É uma medicação que muita gente faz uso e que a gente até brinca que quem faz tireoide não tem muito como variar a Inclusive, medicação. Rosália, é um motivo de brincadeira, porque quando eu estava nos bancos escolares, na faculdade, para tratar o hipertiroidismo, eram as mesmas drogas que existem hoje, que é o propiltiuracil e o metimazol. Então, é uma droga antiga, conhecida, barata, então não tem motivo para ela estar faltando, né? Exatamente. Então, assim, qual é a recomendação para esses pacientes que realmente está um grande desespero em relação a isso? De novo, procurem os médicos, peçam orientação, porque realmente a gente só tem duas, que é o propiltiuracil e o metimazol, mas pode ser trocado um pelo outro, não há problema nenhum em trocar, desde Sim. que a dose seja acertada, né? Então, procure o seu médico, que ele vai dar toda a orientação em relação ao tapazol. Agora tem alguém aqui perguntando: minha paciente é intolerante ao tapazol e ela usa o propiltiuracil, que agora está em falta, né? Realmente esses pacientes são a nossa maior preocupação. Não tem muito o que fazer nesse momento, doutora Marília, E é né? muito difícil mandar aviar a sociedade de endócrino procurar atuar nos níveis de laboratório. Foi Você isso sabe se que já foi eu, tentado? eu tenho uma paciente, particularmente no consultório, que eu pedi para ela manipular. Então, eu acho que a É, solução porque não nesse é uma momento. droga difícil de ser feita. Acho que dá para manipular, Sim. Não né? sei se. Para quem tá perguntando aí. Sim, E eu não sei se todos os laboratórios de manipulação têm, né? Mas acredito que, como não é uma medicação muito manipulada, alguns devem ter alguma reserva. Eu, pelo menos, consegui com essa paciente. Então, acho que vale a pena tentar. sim. E a Rosália, eu queria
Eu sei que você falou, já deixou bem claro, mas eu queria ressaltar, porque essa dificuldade do iodo radioativo para tratar, em especial, os pacientes com câncer de tireoide, acaba gerando muita angústia, né? A falta dessa medicação. Não adianta ficar procurando, porque esse é um problema de extensão de todo o país. No país não tem iodo radioativo, né? Então não adianta bater em outro hospital, achar que é porque é do SUS, ou porque é do hospital chique, ou porque não é, em outro estado. Nós estamos com esse problema do iodo no Brasil inteiro. E eu quero voltar a falar, então, que esses pacientes fiquem tranquilizados, porque o câncer de tireoide é uma doença que vai lentamente, por isso que a gente chama ela de indolente, e mesmo nos casos graves, né, eu acho que um mês para cá, um mês para lá, não faz tanta diferença quanto outras neoplasias que a gente conhece. E tenham certeza que todos os serviços de medicina nuclear e os endócrinos estão mexendo com isso, vão fazer essa prioridade com os pacientes que têm mais fatores de risco. A gente já tem vários prontuários separados na Santa Casa dos pacientes que têm mais fatores de risco, né, para desenvolver alguma complicação, e vamos dar prioridade para esses pacientes, né? Então, eu queria tranquilizar essa população, né? Que eu acho Sim, que está. doutora Marília, então, sim, pode terminar, desculpa. Sim, então era essa a minha mensagem para aceitar esse live, para dizer que isso nunca aconteceu. Eu trabalho praticamente há 50 anos, né? Nunca aconteceu. A única semana, o único período que faltou iodo para a gente foi quando caiu as Torres Gêmeas, porque daí o trânsito aéreo ali em cima dos Estados Unidos estava proibido. E então a gente nunca se deparou com uma situação dessa, né? Mas eu tenho certeza, porque a gente na Santa Casa tinha às vezes que ter uma espera, uma fila de espera de 6 meses, e os pacientes não pioravam nesse momento, porque a gente tinha poucos leitos, agora a gente tem mais leitos. Então, eu tenho uma experiência pessoal, uma vivência pessoal, né? Que é importante os pacientes continuarem a tomar o hormônio de tireoide para manter o seu TSH baixo e tudo mais, e esperar para começar o tratamento, o preparo, quando a gente tiver o iodo, né? Então, acho que era essa mensagem a mais É, importante dessa live. sim, com certeza, mas apesar de eu também imaginar que essa era a grande preocupação, mas assim, muita gente dizendo que mesmo na manipulação não está encontrando o propiltiuracil. Então, acho que a angústia está maior para esse lado, doutora Marília. Eu nem Certo. estava tão preocupada em relação a essa pergunta, mas acho que o pessoal está bem angustiado em relação a isso. O que a gente poderia pensar, talvez, em fazer um tratamento com iodo nesse momento, caso, né, volte o iodo radioativo para esses pacientes, já os pacientes que têm contraindicação para o tapazol, né? Então, talvez um beta-bloqueador nesse momento para tentar aliviar os sintomas. Eu não sei qual o prazo de voltar o propiltiuracil, mas acho que o beta-bloqueador, caso o paciente não possa usar o tapazol, e tentar, assim que tiver a disponibilidade do iodo, resolver o problema desse paciente. Até porque o propiltiuracil, ele é uma medicação que tem alto risco para hepatite, né, medicamentosa, então Sim, não é interessante que o paciente faça uso prolongado dessa medicação. Obviamente, a gente tenta inicialmente o tratamento para ver se o paciente responde ou não, né? Mas quando não responde, o iodo é uma boa opção. Talvez, então, caso a gente consiga, né, o iodo em breve, se Deus quiser, vamos conseguir, talvez o iodo seja uma opção imediata para esses pacientes sim. especificamente. O que a senhora acha? Acho sim, e uma coisa muito facilitadora no caso do hipertiroideu é que o preparo é breve, não é tão longo que nem no câncer de tireoide, né? Porque a gente tem um órgão, a tireoide, pegando o iodo efetivamente em uma quantidade maior do que o normal. Então, o preparo é mais curto
e a gente pode preparar esse paciente com 10 dias, numa situação especial, prefiro 15, mas até em 7 dias a gente pode estar preparando o paciente para uma urgência clínica, né? Então, eu posso me comprometer a dar informações através do seu canal, Rosália, sobre a situação do iodo quando ela vai começar a se estabilizar. Embora que nesses tempos de coronavírus a gente não tenha segurança de nada, né? Sim. Compra a máscara da China, não entregam, enfim, coisas assim. Então, às vezes, o voo está todo articulado, mas na última hora desmarcam esse voo. Já aconteceu isso com outros radiofármacos, né? Porque não é só o iodo que está faltando, então todos os materiais que nós usamos no nosso dia a dia estão faltando. Então, está bastante difícil a situação da medicina nuclear e o iodo é um deles, né? Uma das nossas situações. Mas como é para tratar os pacientes, então a angústia é maior, né? Sim, acho Então, que em eu resumo, então, acho que o iodo é uma alternativa para os pacientes de hipertiroidismo que tenham intolerância ao tapazol. Aliás, normalmente, quando tem intolerância a alguma das duas drogas, já é uma indicação, e nesse momento, uma indicação formal mesmo, né? então, assim, em resumo, o paciente que faz uso de propiltiuracil e não tem intolerância ao tapazol, já nunca fez tratamento, não sabe, né? E nunca teve nenhuma alergia, nada disso com o tapazol, procure seu médico para tentar substituir o propiltiuracil pelo tapazol. Pacientes que fazem uso de propiltiuracil e sabem que tem reação, um efeito adverso ao tapazol, alergia ao tapazol, então, também procure um médico. Uma opção é iniciar o beta-bloqueador para sintomas, Sim, é caso a os sintomas opção mais imediata, né, Rosália? exatamente comece a descompensar. E aí ficar atento em relação ao iodo. Em último caso, a gente, né, doutora Marília, pode até fazer com preparo curto, conforme a doutora Marília falou, em casos de urgência maior, né? Então, ficar atento em relação a isso. Eu acho que seria, então, as nossas orientações. Acho que é isso, né, doutora Marília? Queria agradecer muito a senhora por estar aqui comigo, né, e passando essas orientações a Não sei se eu todos. falei muito, te interrompi várias vezes, peço desculpa, mas Imagina, foi ótimo. Acho que que eu a gente gosto está muito desse tá no assunto, tempo. né? A gente está É. no tempo e queria, então, agradecer a todos que participaram e desejar uma boa quarentena. Não sei se está no começo ou no fim, né? A gente não sabe até onde vai isso, mas desejar boa sorte e muita saúde para todos nós, né? A minha, certamente, que já sou uma idosa convicta, vai ser mais demorada, Rosália. Ah, bom, A a senhora quarentena. tudo bem, eu É, deixo, tá bom? tá, Tá tá bom, bom, então. então. Vamos encerrar? Um abraço a todos, obrigada pela participação. Boa noite. Eu que Tchau. agradeço. Tchau. Tchau.